Fala galera do Bravos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão nossa. Hoje, 18 de abril, estamos aqui mais uma vez nesse sábado juntos para estarmos aqui crescendo em conhecimento e estarmos em comunhão um com o outro, mesmo à distância. Como nós temos dito muito na nossa igreja, separados, mas juntos, não é isso? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estaremos fazendo a live abordando, continuando a falar sobre depressão. Começamos a falar sábado passado e hoje nós vamos estar dando sequência nesse assunto tão pertinente, relevante e tão atual que nós estamos vendo, né? E tendo esse conhecimento. E vamos ter novamente a participação do pastor Carlos Henrique, e que daqui a pouco ele vai estar conosco aqui para nos ajudar nesse crescimento de conhecimento sobre esse assunto tão importante para nossas vidas, né? Ô, pastor, tudo bem? Boa noite. A paz do Senhor. Boa noite, a paz. Graça e paz. Estamos aqui novamente juntos, né? Sim. Bom, que bom ver o senhor. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Tô bem tentando me organizar aqui e acertar esse negócio aqui. Tô bem. Tem um pessoal aqui já entrando na transmissão já. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Michele Borges, Paula Brum, Jennifer, Letícia, a Camila também está com a gente, Beatriz, ao MEC, lá de Peró, se eu não me engano. Então, que já está com a gente aqui. Hugo Lourosa, um abraço, meu irmão. Thaís Espíndola. Cadê mais? Carol, Álvares, Miriam. Tem uma galera já aqui conosco, pastor. Sim, que bom. Bastante gente já. Já estamos com 17 pessoas online. Então, pastorzão, hoje vamos dar a sequência nesse assunto aí. O pessoal pediu para a gente continuar falando sobre depressão, né? Semana passada a gente entendeu e, assim, eu tive bastante pessoas que nos compartilharam que foi muito boa a transmissão da semana passada e que gostaram muito do tema. Sim. Tivemos bastante perguntas, né, na semana passada, a gente até conseguiu respondê-las algumas. Uhum. Mas recapitulando aqui, como é que na semana passada a gente viu o que era realmente depressão, né? As causas, os sintomas, como é que isso podemos identificar essas questões para a nossa vida. Sim. E eu queria que o senhor, de repente, desse uma pincelada ali, só uma resumida só, para que a gente conseguisse continuar no raciocínio sobre esse assunto. Ok. Boa noite, Marcelo. Boa noite aí os irmãos que estão participando, né, da Igreja do Alcântara, de outras igrejas também. Eu também convidei algumas pessoas para estarem participando, acredito que vão entrando aí ao longo da transmissão. Agradecer mais uma vez ao convite, né? Podemos estar juntos e, como eu falei na semana passada, né, nem tudo é tão ruim nesse tempo de quarentena, nesse tempo de confinamento, né? Esse tempo de confinamento tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Talvez num outro momento, de uma outra forma, talvez fosse um pouco mais difícil, né? E aí, para a gente recapitular, Marcelo, assim, antes de começar efetivamente, né, no conteúdo, dizer assim, nós não temos, né, eu particularmente não tenho, né, enquanto profissional da área, enquanto pastor, né, enquanto convidado aqui hoje, eu não tenho, e acho que quem trata desse assunto, quem fala desse assunto, não pode ter a menor pretensão de esgotar um assunto tão complexo, né, e um assunto que ainda
é motivo, né, de tantos estudos, de tantas pesquisas. Por mais que nós tenhamos avançado nesse sentido, ainda há muitas perguntas para as quais nós não temos respostas, né? E é possível que muita coisa que eu vá falar aqui, responder a você aqui, é possível que quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, nos acompanhando, é possível que encontrem respostas diferentes, ok? Porque nós ainda estamos caminhando muito nesse sentido. Então, sem a menor pretensão de esgotar o assunto ou de dizer assim, a minha posição é a correta, a minha posição é a definitiva, porque é possível que a gente encontre outros pontos de vista, outros pareceres a respeito desse assunto, ok? É assim, eu acho que o mais importante desse encontro é a gente poder ampliar um pouco mais a nossa compreensão sobre esse assunto, né? Um assunto complexo e em constante mudanças. Então, que a nossa postura seja essa, né? Assim, ninguém vai sair daqui entendendo tudo sobre depressão, a gente vai ampliar um pouco o nosso conhecimento e fomentar um pouco a nossa curiosidade, o nosso interesse em aprender mais sobre esse assunto, ok? Então, eu no encontro passado, no sábado passado, eu fiz questão de enfatizar bem, pontuar bem a definição científica, clássica, em termos de depressão. E eu enfatizei bem a definição que diz que depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, né? Eu disse que essa definição, ela daria para nós todo o suporte para entendermos tudo o que vem depois. Se nós não tivermos essa compreensão, fica difícil responder a outras perguntas mais adiante. Então, eu preciso entender que depressão é uma doença psiquiátrica crônica recorrente, ok? E que a gente precisa distinguir daquilo que nós chamamos de episódios depressivos ou eventos depressivos. Um episódio depressivo não pode ser diagnosticado como uma depressão patológica, ok? Porque nós falamos também que o diagnóstico de qualquer doença não pode ser baseado em um sintoma, 2 sintomas. Tem que ser em uma série de sintomas que permaneçam por um tempo determinado e de um modo intenso. Então, não é porque eu estou triste que eu vou dizer que eu estou com depressão. Não é porque eu estou com um problema, um distúrbio no sono, que eu vou dizer que eu estou com depressão. Ainda que esses sejam sintomas que podem aparecer num quadro depressivo. Nós falamos também dos graus da depressão, né, que ela pode aparecer como uma depressão leve, moderada e severa, intensa, e dependendo do grau em que ela apareça, talvez um pouco mais desafiador seja o tratamento, né? E nós também falamos dos diversos tipos de depressão, né? Então, foi um pouquinho do que nós vimos no encontro passado. Sim, e a gente... Eu lembro que o senhor também falou que para a gente enfatizar, né, que é uma grande importância a gente pensar nesse assunto, porque o senhor falou que essa doença, né, como o senhor falou, ela acomete já mais de 300 milhões de pessoas no mundo, né? Sim. Né? Então, assim, de certa forma, até um pouco assustador, né? Porque e daí eu queria fazer um comentário e logo depois uma pergunta. Sim. Porque a gente vê, assim, pelos dados, né, da OMS, vemos que em 100 pessoas, cerca de 14 pessoas provavelmente terão um quadro depressivo, de depressão, vamos dizer assim. Né? E o que o senhor tem de ferramenta, para falar conosco sobre a questão da evolução da doença durante esses anos? Será que isso vai ser mais potencializado com o passar dos anos? Porque vemos que por mais que a gente não tenha um conhecimento tão aprofundado, porque
a gente pode considerar que é uma doença nova, assim, para a gente, de estudo, né? Como o senhor Sim. falou. Uhum. É, é, será que isso, com o passar dos anos, isso tem a tendência de aumentar? Uhum. Tá. Eu vou responder essa pergunta te fazendo uma outra, ok? Vou te Sim, sim. responder fazendo uma outra. Assim, bem senso comum mesmo, né? Sem nenhum caráter científico, tá? Bem senso comum no dia a dia da nossa observação. Você acha que a nossa qualidade de vida tem melhorado ou tem piorado? Bem, é, com o advento da tecnologia, nós temos algumas informações maiores, Ah, né? Ou seja, é, isso acho que de repente potencializa ou proporciona uma qualidade de vida, uhum, de informação para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor do que antigamente, uhum, né? Digo para até mesmo para prevenção ou sim, ação contrária de inibição de uma doença futura, vamos dizer assim, sim. né? Uhum, Então, mas assim, eu acredito que com a questão do, desse movimento tecnológico, isso faz com que nós tenhamos pouco tempo para pensar na saúde e investir em outras coisas, como sim, antigamente, né? sim. É, nós avançamos, nós evoluímos, né? Em diversos aspectos, é claro. Se você comparar a vida hoje com a vida algumas décadas atrás, em alguns aspectos você vai dizer assim, nós evoluímos, né? Nós hoje vivemos melhor do que os nossos antepassados, em diversos aspectos. Isso é verdade. Mas isso não tornou ninguém mais feliz, não tornou ninguém mais satisfeito, não foi traduzido em qualidade de vida no sentido mais amplo, né? E, Nós nunca corremos tanto, nós nunca andamos tão acelerados, nós nunca nos sobrecarregamos tanto, né? Que bom ter, por exemplo, que bom viver num tempo, né, online. Perdão, Marcelo, minha armação aqui despencou. Que bom nós vivermos num tempo onde o que acontece do outro lado do mundo, eu tomo conhecimento aqui em tempo real. aham, Isso tem feito bem para a gente? Né? Nós nos intoxicamos o tempo inteiro de informação, né? Nós participamos dos dramas da vida em tempo real. A gente está conectado de um modo alucinado. A gente precisa saber de tudo o tempo inteiro. E aí isso rouba o tempo da gente. Né? e a Então, assim, impressão que dá, né, pastor, sem querer cortar o senhor, mas a ok. impressão que dá é que nós nunca estamos satisfeitos, né? Não. Essa questão a informação que chega para a gente sempre tem uma informação nova e a gente quer buscar mais, a gente nunca está Sim, tranquilo. Parece sim, que a gente nunca está numa zona de conforto, sempre tem que exatamente. buscar e nunca tá bom, nunca tá bom. Exatamente. Então, assim, quando eu te faço essa pergunta, é para responder a sua pergunta no sentido de que, à medida em que o tempo passa, né, e que nós avançamos, evoluímos, entre aspas, né, em outros aspectos, nós também nos tornamos mais vulneráveis a esse adoecer. Né? Por quê? Voltando um pouquinho ao encontro passado, se eu considero que existem causas, né, que a depressão é uma doença multifatorial, que existem elementos, componentes bioquímicos, lembra que nós falamos isso? Existem Sim. componentes genéticos e existem componentes individuais, né, que têm a ver comigo, sujeito, indivíduo, e que têm a ver com o ambiente em que eu vivo e a resposta que eu dou a esse ambiente. Então, se esse ambiente se altera, se esse ambiente sofre por conta de toda essa evolução, consequentemente, isso reflete em mim, reflete no meu Sim. emocional, reflete no meu humor. Então, a tendência natural, né, é que, de fato, de um modo negativo,
nós também evoluamos no sentido de estarmos mais vulneráveis a essas doenças emocionais. Pastor, é bem complicado porque trazendo para a nossa realidade, né, como num público-alvo, vamos dizer assim, o cristão está inserido nesse mundo aí que o senhor falou, né, Sim. de variações emocionais e como a gente até comentou um pouco sobre isso, né, na live passada, mas eu gostaria de repente de se aprofundar sobre isso, porque muitas pessoas comentaram na semana passada sobre isso e eu vi que tem muita dúvida em relação a isso. O Uhum. cristão está inserido nesse cenário, mas assim, esse problema o cristão pode ter, assim, vamos dizer assim, o cristão pode ter depressão, Uhum. ele como é que a gente, assim, na verdade, como é que isso tem sido pensado em relação a nossas igrejas, Uhum. e eu gostaria que o senhor compartilhasse sobre isso, sobre qual a visão da igreja, assim, em si, em relação à depressão, né, como o senhor pastor de uma igreja, né, e também terapeuta também. O que o senhor tem como para nos dizer sobre isso? Sim. Primeiro eu faço uma afirmação, né, de que o cristão tem depressão, como qualquer está sujeito, né, à depressão, como qualquer outra pessoa, porque ele é ser humano. Cristão, o cristão não perdeu a condição de ser humano. Então, quando eu trato da depressão como uma doença, né, ou até como um evento depressivo, um episódio depressivo, que nem necessariamente seja uma depressão severa, grave, né, uma patologia, eu estou entendendo que esse cristão, né, ele está experimentando a sua humanidade em plenitude. Experimentar a nossa humanidade em plenitude é estarmos vulneráveis a tudo aquilo que é pertinente, a tudo aquilo que é inerente à nossa humanidade. Então, impossível você conceber um ser humano sem estar sujeito a isso. Né? Por que, que um cristão pode ficar gripado, pode ficar resfriado, pode ficar, sei lá, pode ter um problema de diabetes, pode ter um problema de hipertensão, pode ter um câncer ou qualquer outra coisa, e não pode ser acometido de uma depressão? É verdade. Né? Eu ontem estava participando de uma outra live falando sobre ansiedade e eu estava Eu comentando. Assistiu? Andes Dias Lopes, falando sobre. Na verdade, ele tem um livro escrito sobre Elias, a história de Elias, e aí ele aborda nesse livro, e eu estava ouvindo ele numa palestra baseada nesse livro, um sermão baseado nesse livro. E ele estava falando, ele fez essa afirmação, né? Para alguns cristãos, corpo é só do pescoço para baixo, do pescoço para cima não é corpo. Né? Então, cabeça não faz parte do corpo. Então, se o corpo adoece, a gente procura um médico. Mas se a cabeça adoece, a gente tem que dar um jeito de uma outra forma. Né? Então, essa a ideia. É claro, Marcelo, assim, que isso tem. A gente pode encontrar, né, uma possível explicação para isso, porque a questão da mente, dos processos mentais, né, das emoções, dos sentimentos, né, são questões, de alguma forma, muito subjetivas. Né? Ainda que a neurociência, né, que tem avançado bastante, tente ao máximo tornar essas questões concretas, né, questões bem pontuais, fisiológicas, mas esses temas ainda são temas muito subjetivos. Né? O Uhum. que é um tema subjetivo? É alguma coisa que foge do concreto, é alguma coisa que foge do palpável, alguma coisa que foge do tangível. Por exemplo, se eu tô com, eu sempre dou esse exemplo, é o que me vem, né? Eu estou com um problema gástrico
Eu vou procurar um Sim. gastroenterologista, o cara vai me passar como é que é? Uma vídeo, esqueci o nome aqui, né? A gente vai passar por esse exame e aí Sim. vai olhar lá o estômago todo, fazer aquela coisa toda e tal, porque ele tem um órgão para pesquisar, né? Se o meu problema é gástrico, então eu vou pesquisar o meu aparelho digestivo, estômago, intestino, sei lá o que mais, né? Assim, é concreto. Se eu estou com algum sintoma que gera alguma preocupação em termos cardíacos, ele vai passar um eletro e vai fazer lá um mapeamento, vai avaliar. Como é que a gente estuda a cabeça? É, É? verdade. Você Verdade. você vai para o neurologista dá conta de questões neurológicas, né? De funcionamento do cérebro, enfim. Mas como é que você trata emoção? Qual é o objeto que você usa para explicar um transtorno de humor? Ainda como eu falei, né? É que a neurociência tente hoje chegar o mais perto possível das causas fisiológicas, né? Do funcionamento cerebral, enfim. Mas ainda são questões muito subjetivas, né? Esse é o primeiro Uhum. problema. E só para fundamental o que eu estou te dizendo, quando a gente fala, por exemplo, de psicologia, né? Nós estamos falando de uma ciência relativamente nova, né? Que surgiu ou foi reconhecida ou começou a ser reconhecida no final do século XIX e conseguiu se estabelecer efetivamente no início do século XX. Olha bem se eu não estou falando de uma coisa nova. Pouco mais de É. 100 anos. É. Né? Eu estou falando de uma ciência nova que teve que ir para dentro de um laboratório de pesquisa, teve que criar um método científico para poder ser reconhecida como ciência. Porque até então era impossível. Como é que a psicologia que estuda a mente, o comportamento humano, como é que a psicologia pode ser reconhecida como ciência se esse objeto de estudo dela é tão subjetivo? Né? É. Então, assim, daí vem a dificuldade que a gente tem de entender a questão de reconhecermos a nossa mente como parte do nosso corpo. Ainda que isso seja alguma coisa que não seja tangível, concreto, palpável, mas existe. Está aqui, está presente em mim. Né? Está presente em você. Então, há uma dificuldade natural da gente entender isso. Associado a isso, por conta dessa falta de explicações, por conta dessa falta do concreto, a igreja ela foi explicando as questões mentais por um viés espiritual. Né? Então, por exemplo, os doentes mentais, né, a loucura, ela foi tida durante muito tempo como possessão demoníaca, né, como manifestação demoníaca. Né? Até pouco tempo atrás, em alguns segmentos, em alguns meios, uma pessoa que tinha um problema neurológico de epilepsia, quando tinha uma convulsão, ataque, em alguns lugares, o problema era resolvido com o exorcismo, com a expulsão de um suposto É verdade. demônio. Né? Por mais estranho que pareça, essa ideia ainda existe no nosso meio, de achar que as questões relacionadas à mente, elas são questões espirituais. Lamentavelmente. Né? Então, assim, por isso que é difícil, às vezes, no nosso meio, a gente acolher uma pessoa com um quadro de depressão, porque ela é vista como não espiritual, ela é vista como uma pessoa que não confia em Deus, que não crê em Deus. Não é? Deus pode resolver o seu problema. Deus pode resolver todos os problemas, cardíacos, digestivos, ortopédicos, psiquiátricos. Mas por que a gente busca ajuda para os outros problemas e para isso a gente vai achar que não precisa? Pastor, é, uma coisa que a gente vê, assim, que algumas teologias, né, enfatizam essa forma de pensar, né? Uhum. E aí até os cristãos têm um ensinamento, de repente, até equivocado em relação
o conhecimento do quadro depressivo, vamos dizer assim, porque Sim. a gente vê na igreja, até mesmo não só o pastor, né, que está à frente ali, mas outros membros da igreja também veem esse caso e abordam com a pessoa dizendo que aquilo é pecado, que aquilo a pessoa não está orando o suficiente, né? Uhum. Então a gente vê isso, né? E é até complicado para a pessoa que está sentindo isso, eu acredito, esse momento de angústia, ela mesma até se autoavalia e coloca que ela tem pouca fé, que ela não é um bom servo, né? Isso aí Uhum. eu acho que isso aí até potencializa o quadro depressivo dela, né? Sim, com certeza. Toda religião, não vou falar em princípios de igreja evangélica, né? Toda Sim. religião, toda expressão religiosa, ela tem o poder de adoecer e de curar. Toda expressão de religiosidade, ela pode adoecer, ela pode curar, ok? Dependendo Uhum. da maneira como essa pessoa se relaciona com essa expressão de religiosidade e como essa religião reconhecida, instituída, como que ela se impõe sobre essa pessoa. Toda religião, né? Uma certa vez perguntaram, com todo respeito a esse espaço evangélico, né? Mas só como ilustração, uma certa vez perguntaram ao Dalai Lama, na opinião dele, qual seria a melhor religião do mundo. E ele, muito sabiamente, ao meu ver, respondeu que a melhor religião do mundo é aquela que torna o homem melhor. Religião. Não estou falando de salvação, não estou falando de evangelho, não estou falando nada disso. Religião. Expressão religiosa, seja ela qual for. Né? E ele dá essa resposta. A melhor religião é aquela que torna o homem melhor. Porque existem religiões que tornam os homens melhores e existem religiões que tornam os homens piores, que os fazem adoecer. Se eu trago essa verdade para dentro, se eu trago essa ideia para dentro do meio evangélico, eu vou ver isso claramente. Existem igrejas, existem doutrinas que geram saúde. Existem doutrinas, existem igrejas, existem movimentos que geram doença. Existem, dentro das nossas igrejas, pessoas profundamente adoecidas. Ou adoeceram no nosso meio, ou chegaram adoecidas e não encontraram ali a cura que elas deveriam encontrar. Eu sei que o que eu estou falando é muito polêmico, né? E não é muito fácil da gente ouvir, mas eu estou falando do lugar de pastor. Existem muitas pessoas dentro das nossas igrejas adoecidas não em nome do evangelho, mas em nome de uma compreensão equivocada do evangelho. Existem pessoas que sofrem em nome do evangelho por uma compreensão equivocada do evangelho. Não sei se isso fica claro para você e fácil de engolir. É, é bem delicado, né, pastor? É bem polêmico, e assim, mas é a nossa realidade, né? É a realidade que vemos e o cristão ele está inserido nisso, né? Então, assim, eu vejo também que muitas pessoas não aceitam isso, sendo cristão, pelo fato de ser cristão e pelo conhecimento de que nasceram de novo, vamos dizer assim. Uhum. Essa questão desse quadro para ela é algo assim que seria impossível de um cristão ter, Pronto, então, né? você já tá me dando um exemplo, você já está me dando um exemplo que justifica o meu comentário anterior. Essas são as pessoas mais adoecidas de dentro da igreja. Porque a principal e maior doença, Marcelo, é eu negar a minha humanidade. Esse, para mim, é o maior adoecimento de todos. E é o que me causa maior sofrimento. Né? É eu negar a minha humanidade
e com essa negação, negar tudo aquilo que é possível ao viver essa humanidade. Isso, para mim, é o principal adoecimento, que causa sofrimento para mim, porque eu não me aceito nesse momento, e que faz com que eu imprima um sofrimento no outro, porque eu não permito que o outro também sofra. Sabe aquela história de você ver uma pessoa passando por um quadro depressivo, que é o nosso assunto, né? E você dizer para ela assim, isso é bobagem, isso vai passar, não fica assim não, crente não fica doente, crente não fica deprimido e tal. Tá Se você orando não menos? sabe, está orando pouco, é assim, você não sabe a dor dessa pessoa e o quanto palavras como essas aumentam essa dor, imprimem um sofrimento ainda maior à vida dessa pessoa. Então, esse grupo, para mim, ao meu ver, isso não é fé, isso não é espiritualidade. É uma compreensão equivocada do Evangelho e que não me causa nenhuma saúde. Ao contrário, me causa um adoecimento psíquico, um adoecimento emocional. Teve uma pergunta aqui, pastor, que eu vou ver se eu entendi a pergunta aqui e vou passar para o senhor. Sim. É da Miriam. Ela disse que está perguntando se a depressão é algo pré-existente. Eu acredito que ela esteja falando sobre até o que o senhor comentou na semana passada sobre genética, né, essas Sim, questões assim, né? sim, sim. Mas entrando nessa questão aí, até trazendo para a nossa realidade cristã, muitas pessoas acreditam que quadro depressivo pode ser alguma coisa de maldição familiar, né? Uhum. Então, além desse comentário, eu gostaria que o senhor também pudesse nos compartilhar sobre isso. Ok. Respondendo à pergunta dela, né? Se a depressão se tem algum fator pré-existente, né? É. Então, levando em conta, Marcelo, por isso que eu vou recorrer sempre àquela definição inicial, né, da doença Uhum. psiquiátrica, crônica e recorrente, né? Levando em conta a depressão propriamente dita enquanto uma patologia, enquanto uma doença psiquiátrica, levando isso em conta, existem fatores pré-existentes, sim, que podem ser de ordem bioquímicas ou podem ser de ordem genética. Então, levando em conta, né, uma outra maneira que a gente tem de explicar a depressão, né, porque existem N formas, é a gente dizer que a depressão ela tem um aspecto endógeno, um aspecto exógeno, né? Tem questões Uhum. internas, tem questões externas. Então, levando em conta os aspectos endógenos, aqueles que são internos, né? Que tem a ver com a questão bioquímica, tem a ver com a questão genética, levando isso em conta, é possível sim que existam aspectos pré-existentes, que podem se desenvolver ou não. Né? Quando eu falo de aspectos pré-existentes, eu não estou dizendo que toda pessoa, por exemplo, que tem um quadro na família de depressão, ela herdou então o gene da depressão e ela vai ter depressão. Eu não posso fazer essa afirmação. Existem predisposições, mas não quer dizer que necessariamente essa pessoa vai desenvolver um quadro depressivo grave, ok? Mas é possível que existam aspectos pré-existentes, sim, levando em conta os componentes bioquímicos e genéticos. Tá? Agora, vamos fazer uma diferenciação responsável, né, dessa questão aí dos aspectos genéticos ou hereditários. Né? E respeitando, ok? Qualquer outra teologia, qualquer outra doutrina que acredite, que pregue, que ensine na questão da maldição familiar, da maldição hereditária. Eu posso responder essa pergunta para o pessoal não falar assim, mas o senhor está falando como psicólogo, eu queria que o senhor falasse como pastor. Eu posso responder essa pergunta seguindo dois vieses. O viés da psicologia e o viés da teologia. Seguindo pelo viés da psicologia, a gente não vai nunca falar de maldição familiar, né? Até porque essa é uma expressão muito própria do meio religioso. Pelo viés da psicologia, nós vamos falar de uma expressão que não pode ser confundida com essa,
de transmissão psíquica geracional. Okay? Então, a psicologia ainda estuda esse tema, ainda estuda essa questão, né? É objeto de estudo, né? Da gente entender como que alguns comportamentos eles vão sendo transmitidos de geração a geração dentro de uma família. Ok? Por exemplo, isso é muito comum quando a gente trabalha, principalmente quando a gente trabalha com um casal, né? Ou com o indivíduo em si, mas é muito comum no uso do atendimento a casal, quando a gente trabalha uma coisa chamada genetograma ou genograma, né? Quase parecido lá com aquela questão da árvore genealógica e tal, né? O que é o genetograma ou o genograma? É a grafia, é a escrita da história da família. É pegar a história da família e transportar para um papel. Quando a gente faz isso, a gente vai às gerações anteriores que a pessoa lembra, até o conhecimento que ela teve, dos pais, dos avós, dos bisavós, aquilo que foi passado para ela. E a gente mapeia, né? A gente coloca o máximo que a gente pode de informações dessa família, de histórico dessa família. E é muito comum a gente perceber que existem comportamentos que se repetem geração após geração. Por exemplo, quadros de dependência de álcool, abuso de álcool, quadros de divórcio, separação, quadros de infidelidade conjugal, quadros de violência doméstica. É muito interessante que a gente observa isso assim. Normalmente não existe um evento isolado. Na história dessa família, esses comportamentos já foram repetidos anteriormente. A gente estuda isso pelo viés da transmissão psíquica geracional. De alguma maneira, esse comportamento foi sendo passado de geração a geração, por imitação, por assimilação. De alguma maneira, a história dessa família vai revelar isso. Isso é uma explicação pelo viés da psicologia. Quando eu entro na teologia, a gente vai ouvir essa expressão, né? Maldição hereditária. Né? Baseados, eu não vou entrar aqui em muitas questões para a gente ganhar tempo, né? Mas a gente vai... Você está por aí? Voltei aqui, peraí. Ok. Eu não vou entrar aqui em alguns textos bíblicos que são usados para isso, para a gente ganhar tempo. Mas, assim, alguns textos completamente fora de contexto que são usados, né, para dizer, por exemplo, que Deus, né, visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Por aí afora. Né? A partir dessas incoerências, né, essa teologia, essa doutrina foi sendo estabelecida. Né? Eu só não entendo o que as pessoas que defendem essa doutrina, né, essa teologia da maldição hereditária, o que elas fazem com o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, quando Paulo, escrevendo lá em Colossenses, ele diz que Cristo, na cruz, riscou a cédula de dívida que era contra nós e expôs a vergonha todo o principado e toda a potestade. Eu só não sei o que é que a gente faz com a obra redentora plena, completa de Cristo nesse sentido. Cristo se fez maldito por nós. É verdade. Ele levou sobre si, né? Isaías capítulo 53, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, não tem como encaixar teologia de maldição hereditária a partir da experiência redentora em Cristo Jesus. Cristo me redimiu. Cristo me resgatou, ele me fez uma nova criatura. Como é que você pode entender uma nova criatura carregando maldições do passado? É verdade. E aí, sem querer, né, assim, aprofundar muito nisso para a gente ganhar tempo, eu lembro do texto de Ezequiel 18, né, quando o Senhor diz assim: desde agora, ninguém, lá ainda é Antigo Testamento, né? Ainda é dispensação da lei lá atrás. Mas o profeta diz assim: desde agora, ninguém mais diga em Israel,
os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes se estragaram. Acabou isso, hein? De dizer assim, os meus dentes se apodreceram e a culpa foi dos meus pais. Desde agora ninguém diga mais. Os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes se estragaram. E dentro desse contexto, o que o profeta está tratando é da responsabilidade de cada um. Que cada um é responsável por si, que cada um é responsável pela sua história. E que em Cristo essa história pode ser redimida. Então a responsabilidade é de cada um. Então, primeiro, depressão não é maldição. Depressão pode ter aspectos genéticos hereditários, mas não é maldição. Depressão é um transtorno de humor, né? É uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que afeta qualquer ser humano. Não é maldição. Segundo, se fosse maldição, ela teria sido resolvida em Cristo e aqueles que estão em Cristo não sofreriam dela como resultado dessa maldição. Ok? Respeitando com todo carinho quem pensa diferente de mim. Mas eu não consigo encontrar no Evangelho, no Evangelho real, verdadeiro, genuíno, eu não consigo encontrar espaço para explicar maldição hereditária. Porque se eu encontro, eu anulo o poder redentor da obra de Cristo. Eu anulo a completude, eu anulo a plenitude da obra redentora de Cristo. Ela é eficaz, completa, única, não cabe mais nada aí. Ok? Não sei se chega para você aí com facilidade. Concordo, pastor. E assim, a questão da genética, que o senhor falou, eu posso também identificar isso em relação a números da minha família, por exemplo. Se eu tiver bastante quadros na minha família de depressão, vamos dizer assim, a propensão no lado genético é bem maior para que a pessoa da família tenha. Isso é relevante? Então, aí a gente entra no campo das estatísticas, das pesquisas, né? Assim, segundo as pesquisas, né? Se do casal, né, pai e mãe, se um dos dois do casal tiver um histórico de depressão na sua família de origem, é possível que esse filho ele tenha 25% de chances de desenvolver um quadro depressivo. Se os dois, pai e mãe, tiverem no seu histórico familiar quadros de depressão, essas chances elas aumentam para 75% de que esse filho venha a desenvolver um quadro depressivo. Agora, isso é estatística, isso é pesquisa, né? Para tentar fundamentar essa ideia da questão genética, da questão hereditária. Então, os percentuais seriam esses: 25% quando um dos genitores tem algum quadro na família, 75% quando os dois têm. Agora, veja só, não temos 100%. Já temos um ganho aí, já temos um lucro aí. É uma coisa boa, né? Já temos um ganho aí. Isso não quer dizer, Marcelo, que nós estamos condenados, né? Se na nossa família existe um quadro, assim, quando a gente tem essa informação, eu acho que isso serve para a gente ficar mais atento, à nossa qualidade de vida. Então, assim, alguém que olha para o histórico da família e percebe que isso foi se escrevendo ao longo dessa história, isso é um alerta vermelho, isso é um sinal de alerta. Opa, liga o alerta, assim. A minha família tem um histórico assim, já observei, assim, ouvindo histórias de quadros assim. Então, isso já traz para a gente a possibilidade da gente se cuidar, da gente olhar um pouquinho mais para a nossa qualidade de vida, para a maneira como nós olhamos a vida. Né? A gente não fica tão despreocupado e tão relaxado. Né? Assim, eu poderia dar o exemplo trazendo para a questão, uma das questões mais difíceis do nosso tempo, que é a questão do câncer. Né? Já assim, cientificamente provado que alguns tipos de câncer eles são hereditários. Né? Tem uma questão genética. Né? Isso chama atenção para a família, para essa família. Por exemplo, se na minha família tem casos
de um determinado tipo de câncer, que já está provado, que tem questão genética, não é para eu ficar desesperado, é para eu poder me cuidar fazendo mais exames preventivos, para eu me observar mais, para eu cuidar mais de mim. Não é para ninguém ficar desesperado. Né? A minha família tem um histórico disso. Não. Para eu poder, é uma grande oportunidade que eu tenho de não ser surpreendido, de eu poder cuidar mais da minha saúde, da minha vida. Entendi, pastor. E a Nete Nunes, ela também fez um comentário aqui que eu achei interessante. Ela, na verdade, ela fez uma pergunta, né? Sim. Se o excesso de atividades, isso pode ser um gerador de um quadro de depressão. Sim, pode. E a gente vê, assim, trazendo para o nosso ambiente cristão, que existem muitos pastores, né, que têm muita responsabilidade, assumem muitas coisas, muitas atividades, até mesmo líderes, né, das igrejas, que assumem tantas coisas que acabam não dando conta e gera, e assim, até pastores mesmo, né, líderes, desenvolvendo esse tipo de quadro depressivo, né? Sim. Ok. Vou começar por esse comentário, depois chega a resposta da NET. É porque os pastores esquecem que eles são seres humanos. Aliás, o pastor esquece e a igreja esquece. A igreja, às vezes, esquece porque o pastor ajuda a igreja a esquecer. Né? Às vezes a igreja esquece porque os próprios pastores querem se colocar num lugar de não humanidade. Então, todo mundo tem problema menos ele, todo mundo erra menos ele, todo mundo falha menos ele. Ele tem que estar disposto, sempre pronto, a tempo e a hora. E aí eu falo como pastor, né? Nós, pastores, às vezes, vendemos essa ideia para a igreja e a igreja assimila. Aí depois que a gente vende essa ideia para a igreja e a igreja nos cobra como seres não humanos, aí a gente sofre, porque nem sempre consegue atender a essa demanda da igreja, a essa expectativa da igreja. Então, os pastores adoecem, via de regra, porque eles esqueceram um pouco da sua humanidade. E em esquecendo da sua humanidade, esqueceram de olhar como eles se cuidam, como eles, de fato, se sobrecarregam de atividades, como eles se responsabilizam por aquilo que, de repente, não é responsabilidade deles e se culpam quando as coisas não saem da maneira como eles esperavam. Nós somos os primeiros candidatos da igreja a adoecer, meu amigo. Os primeiros. Os primeiros. Agora, como é que um pastor adoecido vai cuidar da igreja? Como é que um pastor que adoece nas suas emoções vai cuidar até mesmo do quem vai cuidar desse pastor, né, também? Como é pois que ele vai estar adoecido, mas quem vai cuidar dele, né? Pois é. Mas aí ele precisa reconhecer a necessidade dele e buscar essa ajuda. Sim. Se ele reconhece essa necessidade, ele vai buscar ajuda. Nem sempre é fácil. Aí, se tiver algum pastor ouvindo, ele pode ouvir e escutar isso, ou então as ovelhas que estão ouvindo podem ajudar os seus pastores nesse sentido. Porque a grande dificuldade como é que a gente busca ajuda? Quem é que pode nos ouvir? Porque a principal ajuda, Marcelo, é a ajuda da escuta. Às vezes, a escuta já é o remédio que a gente precisa. Alguém que possa nos escutar. Falar é terapêutico. Então, falar e ter alguém que me escute já é um remédio. Eu estava ouvindo o caso de um pastor dizendo que, na verdade, ouvindo uma psicóloga, contando essa experiência. Ela faz um trabalho belíssimo de apoio a pastores, dando cursos, seminários, enfim. Eu estava escutando, ela tem livros escritos nessa área e tal. E aí ela estava contando de um trabalho com pastores que ela estava fazendo sobre essa necessidade de se cuidar, e depois ela ter sido procurada por um pastor de uma cidade pequena que disse para ela da angústia dele de estar passando por um problema grave, sério, e não ter ninguém com quem ele poderia conversar, muito menos dentro da igreja, e se ele buscasse na cidade dele ajuda, porque era uma cidade pequena, a igreja dele saberia, então ele resolveu o problema. Ele foi para uma cidade vizinha dele e foi se confessar com o padre.
Todo mundo achou muito engraçado, né? Assim, mas como assim se conversar com o padre? Foi a única pessoa que ele encontrou, nem o padre não conhecia, ele não conhecia o padre, então ele pode falar com É, alguém, né? O que ele estava dizendo é como ele precisava ser escutado, né? E como a gente às vezes não encontra por falta de confiança, né? Por não se sentir à vontade, a gente não encontra alguém com quem a gente pode conversar. Mas essa necessidade é de todos. E aí, voltando à questão que a Nete colocou, né? A sobrecarga, o excesso de atividades, né, gera estresse. E estresse é uma porta aberta para a depressão. Ok? Então, com certeza absoluta, pessoas sobrecarregadas, seja em que aspecto for, sobrecarregada de atividades físicas, sobrecarregada emocionalmente, que aspecto for, pessoas sobrecarregadas são pessoas vulneráveis ao estresse, pessoas estressadas experimentam uma porta aberta para a depressão. pastor. Felizmente está chegando já quase no final, né, da nossa Pois live, é, mas estou vendo aqui. o tempo passa muito rápido. Mas Sim. assim, eu gostaria que de repente o senhor pudesse nos passar alguma orientação Uhum. nesse momento que nós estamos vivendo de confinamento, né? Sim. Eu tenho escutado bastante, até alguns vídeos, né, imagens assim bem cômicas de casais ou até mesmo no ambiente familiar. Esse momento de confinamento tem gerado bastante atrito, né? Sim. Estresse, né? A esposa ou o marido não estava acostumado de viver 24 horas, vamos dizer assim, juntos, né? Uhum. Eles não têm um momento de distância um do outro, então eles estão precisando se reinventar nesse momento, Sim. e, esse ambiente tem se demonstrado um ambiente muito estressante para algumas famílias. Uhum. É, e eu acredito que isso também possa gerar, né, como se falou, o estresse é uma porta aberta para a Sim. depressão. Sim. Nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena, o que Uhum. o senhor pode compartilhar para que possamos evitar algum sinal, alguma coisa em relação à depressão? Então, vou falar rápido para dar tempo, né? É. Eu ouvi alguns comentários de uma cidade na China, não sei se você ouviu isso, que depois da quarentena, né, lá a pandemia já começou, né, a Uhum. diminuir. Nessa cidade, tem até um nome lá, eu não vou lembrar agora, o número de divórcios foi surpreendente. O número de casais que se dirigiram aos cartórios da cidade e tal, para entrar no divórcio, foi surpreendente. E aí eles atrelaram uma coisa a outra, né? Assim, não Uhum. sei. Enfim, mas tem essa questão. Agora, eu já tenho tratado disso em algumas outras lives. Assim, eu ainda não tive, eu continuo atendendo de modo online, né? Uhum. Alguns pacientes, nem todos se sentem à vontade para isso, mas eu continuo atendendo. Eu ainda não tive nenhum caso de casal se separando por causa do Graças a confinamento. Deus. Né? Mas Graças olha, a Deus. eu já tratei logo na primeira semana de confinamento. Eu tratei surpreendentemente de vários casos de conflitos domésticos por causa do confinamento. Isso é real. Isso é real. Né? Eu me surpreendi. Puxa vida, numa mesma semana, várias pessoas comentando a mesma coisa. Como que elas se perceberam, de repente, num conflito familiar, num conflito doméstico por causa do confinamento. Veja só, é, a, viver em confinamento é angustiante. Né? A ideia do confinamento é uma ideia de angústia. E angústia, no sentido, vamos dizer assim, etimológico da palavra, fala de estreiteza, fala de aperto. Né? A Uhum. experiência da angústia é uma experiência de aperto, é uma experiência de limites que vão sendo diminuídos. E o confinamento é exatamente isso. Né? Assim, a ideia do confinamento, do confim, né? São limites estreitos. Uma pessoa confinada é uma pessoa que perde a sua liberdade, é uma pessoa que deixa de viver a sua autonomia, a sua independência. Né? Então, a experiência do confinamento é uma experiência angustiante. Eu diria assim, é uma experiência onde a gente se esbarra com o outro, porque os limites ficaram estreitos.
né? O Uhum. espaço ficou pequeno. Então, a experiência do confinamento é uma experiência de esbarrar no outro. Eu esbarro com a minha esposa, eu esbarro com os meus filhos. Não estou pensando só no esbarrar físico, não. Eu esbarro no desejo, na vontade, no gosto. Né? Então, assim, antes você tinha um tempo em que você aliviava esses esbarrões, vamos dizer assim, né? Um sai para trabalhar, um sai para estudar e a gente se encontra. Agora não. Nós estamos todos dentro de um espaço limitado, num tempo que a gente não sabe quanto tempo será, né? E isso vai causando uma angústia na gente e vai causando esse estresse, e aí começa de repente a ficar um pouco mais difícil de suportar, de tolerar o outro. Né? Então, isso é um fato. A experiência do confinamento gera um estresse por conta dessa estreiteza, né? E isso faz com que eu me esbarre no outro. E quando eu me esbarro no outro, no sentido emocional, né? No sentido relacional, esses conflitos podem existir. Agora, para fechar aqui, mais uma vez, né? Não é para ninguém ficar desesperado. É uma grande oportunidade que a gente tem de se redescobrir em família, de se redescobrir dentro de casa. Né? Se por um lado pode causar conflito, por outro, a gente pode descobrir como é bom estar em casa com as pessoas que a gente ama. E eu acredito, é uma tese minha, né, que esses casais lá da China, que ao terminar a quarentena foram para os cartórios pedirem o divórcio, eram casais que já não viviam bem. Algum problema existe dentro dessa casa, algum problema existe nesse relacionamento, algum problema existe nessa família. Não é a pandemia que vai suscitar as nossas questões, não. Elas já existem. É possível que elas fiquem mais reveladas nesse tempo, mas elas já existem. Então não vamos colocar isso na conta da quarentena, nem do confinamento, não. A gente tem que se tratar, tem que se cuidar. Pastor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui novamente conosco. Foi um prazer inenarrável estar contigo hoje. Prazer foi meu, pode ter Lembranças certeza. aí para a família do Senhor, que Deus continue abençoando. Tá? Espero que teremos próximas lives, né, com o Sim, senhor aí, para que sim, um possamos prazer. ter conhecimento juntos aí. Muito obrigado. Eu acredito que todos aqui que estão acompanhando estão muito gratos pela participação do senhor esta noite. Muito obrigado mesmo. Amém. Obrigado a você, obrigado à Um igreja, ao abração. pastor Yalan. Deus abençoe. Tá bom, um abraço. Fique com Deus. Outro, você também. E, pessoal, agora a gente está seguindo para o final da transmissão, tá bom? E agradecer a todos que estão aí, nos acompanharam na nossa transmissão de hoje. E realmente eu não vou conseguir falar de todos que estão aqui, mas um abraço para todos que estão aí, que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado por estar conosco neste dia. E daqui a pouco também eu gostaria de falar com os queridos que daqui a pouco nós teremos uma live no YouTube com o pastor Levi Macedo. Ele vai estar com a sua banda e vai ter um momento de louvor e adoração. O YouTube da IEC Alcântara, ele vai estar logo depois aqui, 8 horas, daqui a pouco, falta 1 minuto. Segue para lá, o pessoal, para lá, para a gente acompanhar a live dos jovens da nossa denominação, que vai ser uma benção, tá bom? Também não esqueçam também de amanhã tem escola dominical, 10 horas, culto infantil, 15 horas, tá? E o culto de adoração a partir das 19 horas, tá? Se Deus quiser, estaremos lá novamente juntos com todos vocês, tá bom? Um abraço para todos